Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à palestra, né? Fico muito feliz em ver pessoas se disponibilizando com esse interesse em conhecer mais, em desenvolver mais, né? Muito importante. E hoje a gente tem a oportunidade aí, né, de participar dessa palestra, que será conduzida pelo Gilvan Silva. Ele é Master Coach executivo, né, consultor e mentor empresarial de carreiras. Ele é um profissional com ampla experiência e atuação como facilitador em workshops de desenvolvimento empresarial e profissional, né? E também é professor convidado da Fundação Dom Cabral e consultor do Sebrae em Minas Gerais. Então, é uma excelente oportunidade para a gente aprender mais, né, com um profissional que tem tanta experiência e que hoje vai contar para a gente como, né, quais são os passos essenciais para a gente trabalhar o autodesenvolvimento e alcançar uma carreira aí profissional vitoriosa. Então, Gilvan, boa noite. Vou conduzir a palavra aqui a você. Boa noite, grato aí, Jussara, pela apresentação. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá, joia, muito bom. Então, boa noite a todos. Para mim é sempre uma honra falar, é assim, muito gratificante falar desses temas, né? Gestão de carreira e desenvolvimento pessoal. E para mim, esse é um caminho para o sucesso, né? Para o sucesso em todos os âmbitos da vida, né? O desenvolvimento pessoal, abarcando o nosso desenvolvimento na parte da nossa vida como um todo, né? E também abarcando a nossa gestão da carreira, né? Aliás, para mim é impossível nós termos uma boa gestão de carreira se nós não nos conhecermos. Eu, seguindo aqui, né, eu quero, né, nessa palestra, né, destacar para vocês quais são os requisitos básicos para o sucesso em uma carreira, né? Dentro de toda a minha vivência, né, eu procurei fazer dessa forma e deu super certo. Então, eu quero dividir com vocês o primeiro ponto, o primeiro passo, né, para que a gente possa se desenvolver na carreira é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento, porque por meio desse autoconhecimento a gente passa a identificar os nossos potencialidades, as nossas fraquezas, para que a gente possa desenvolver e sermos profissionais, pessoas e profissionais melhores a cada dia, né? O segundo passo, o segundo requisito básico é exatamente o planejamento de carreira, que não basta nós nos conhecermos se nós não tivermos, não soubermos para onde a gente quer ir em termos de carreira. A gente precisa saber onde que nós queremos ir, onde nós estamos, o que que a gente necessita, né? Como se nós carregássemos uma mochila nas costas durante a nossa vida. Quais são as características, os comportamentos, as competências que nós adquirimos ao longo do tempo e quais que nós precisamos adquirir para que nós alcancemos aí o nosso tão sonhado objetivo de carreira. Então, esse é um segundo requisito, né? O terceiro requisito é o desenvolvimento de competências comportamentais, né? Então, ao nos conhecermos, nós podemos também desenvolver essas competências necessárias para alcançar esses objetivos de carreira. E, em quarto lugar, a visibilidade, né, que nós chamamos no mundo corporativo de networking, né, que nada mais é que a rede de relacionamentos que é imprescindível para que a gente possa ter um bom desenvolvimento em nossa carreira. Então, vou passar rapidamente pelos 4 pontos, né, e inicialmente falando, né, então nós precisamos identificar nosso estado atual, como que nós estamos em termos da nossa carreira hoje, onde que nós precisamos alcançar, e aí nós traçarmos esse planejamento, né? E esse planejamento ele passa por conhecimento do que nos motiva para o trabalho, né? O que que nos faz acordar todo dia e irmos para o trabalho, né? Quais as características desse trabalho? Quais as nossas características que nos faz nos sentirmos bem nesse trabalho, né? Nós precisamos reconhecer os nossos talentos, os nossos valores,
quais são os nossos pontos fortes, né? Os pontos a serem desenvolvidos, as competências já adquiridas e as competências que são requeridas para que a gente possa alcançar esse objetivo de carreira. E daí, tudo isso se trata do autoconhecimento. A gente, por meio desse autoconhecimento, nós conseguimos identificar todos esses aspectos e isso facilita para que nós possamos colocar em prática alguns pontos que nos leve o mais rápido possível ao alcance desse objetivo de carreira, né? Então, o autoconhecimento, para mim, é a chave, né? A chave de todo desenvolvimento, que seja profissional, que seja pessoal, né? Em todos os aspectos da vida, o autoconhecimento ele permeia, né? Toda a nossa vida, em todos os âmbitos da vida. E o Jung, ele falou que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo, né, de destino. Então, muitas coisas que nós fazemos, muitas atitudes que nós temos no dia a dia são inconscientes, né? Então, nós precisamos buscar, né, todos os meios possíveis para que a gente possa colocar luz, né, na nossa inconsciência, para tornar o mais consciente possível todos os aspectos que, às vezes, significam sabotadores em nossas vidas, né? Então, nós precisamos estar atento a isso. E, como Carol Dweck, ela fala em seu livro Mindset, né, nós temos dois tipos de mindset. Todo ser humano tem dois tipos de mindset, um mindset fixo e um mindset de crescimento, né? Como que funciona esse mindset fixo? Quando a pessoa reclama muito, fica dizendo que é impossível, fica paralisada perante as coisas que acontecem na vida, sofre pela opinião alheia, né? Fica muito ligada na opinião dos outros. Quando o medo controla essa pessoa, existe a raiva que a condiciona, ela está trabalhando nesse mindset fixo, né? E que nós podemos chamar também do nosso lado sombra. E nós temos também o mindset de crescimento. É aquele momento em que nós estamos prontos para aprender, para resolver problemas, para ir em frente, para aceitar críticas, né? Lidar com medo e manter o equilíbrio, né? Sempre na busca da manutenção do equilíbrio na vida e da harmonia. Esse é o mindset de crescimento, que é o nosso lado luz. Nós temos os dois lados, né? E nós precisamos, através da nossa autopercepção, buscar perceber em qual lado que nós estamos operando durante o dia. E quando nós percebermos que estamos operando nesse mindset fixo, nós fazermos voluntariamente um movimento para mudarmos para um mindset de crescimento. Né? Uma das formas que a gente pode fazer é, quando perceber que está no mindset fixo, nós começamos a mudar de alguma forma, pode ser por meio de uma música, pode ser por meio de uma meditação, mudar a nossa vibração para que a gente possa migrar para esse mindset de crescimento. Quanto mais nós alimentamos um dos dois mindsets, mais nós vamos estar operando nele. Então, buscar alimentar mais esse mindset de crescimento, que são pensamentos bons, pensamentos com esperança, né, de dias melhores e também com objetivos definidos. Então, esse é um aspecto bem importante nesse processo do autoconhecimento, que é a autopercepção, ficarmos conectados o dia todo, observando nossos pensamentos e as nossas emoções, para que a gente possa tomar as ações necessárias para nos mantermos aí nesse mindset de crescimento, né? Afinal, nós somos como se fosse um iceberg. Nós temos aí na parte de baixo que está praticamente oculta, né? O que nós acreditamos, também o que nós pensamos, o que sentimos, e também temos aí o que fica mais aparente para as pessoas, né? Os nossos hábitos, que são nossos comportamentos, e também os resultados que nós temos na vida.
né? Todos os resultados possíveis. Então, a parte de baixo são aspectos praticamente não observáveis, né? E a parte de cima são os aspectos observáveis, que é onde a gente coloca a atitude para fazer as coisas acontecerem, né? Então, nós precisamos aprender bastante sobre esses aspectos não observáveis, que isso trata-se do autoconhecimento, né? Como que nós estamos operando e internamente, e também observar bastante os nossos resultados, porque a partir do momento que nós entendemos quais são as nossas crenças, nossos valores, nós podemos também ter pensamentos conectados, né, com a nossa essência, e aí termos emoções mais sadias, o que vai resultar em comportamentos e, consequentemente, em resultados melhores em nossa vida. Então, essa é uma figura que ela mostra bem, né, como que nós funcionamos aí como um todo. Agora, como promover o autoconhecimento, né? Então, se conhecer, como que a gente faz para se conhecer melhor? Então, eu coloquei aqui 3 formas, né? Existem testes de perfil comportamental, em que ele mostra como que nós funcionamos internamente, né? Então, isso aí já traz um indício de como nós somos, e também esses testes, eles mostram os pontos que nós temos como fortalezas, os pontos que nós temos como pontos a serem desenvolvidos, né? Então, a gente pode se conhecer dessa forma. E também uma forma de se conhecer melhor é pela autoobservação, que eu disse, né? A autopercepção, é estar o tempo todo se observando. Se a energia baixou um pouco, pensar por que a minha energia baixou, que tipo de pensamento eu estou tendo, e começa a observar, olha, sempre que acontece coisas parecidas com essa, eu fico dessa forma, né? Então, são pontos que, ao nos observarmos, a gente pode identificar novas formas de nos conectarmos com movimentos mais sadios na nossa vida, né? Um outro aspecto que eu quero destacar para vocês é exatamente a observação do outro, porque muitas vezes nós nos observamos e pode ser que nós não encontremos algo assim para melhorar, né? Mas sempre temos algo para melhorar. E se acontecer de nós não identificarmos por nós mesmos, nós podemos pedir para que outros nos falem o que a gente pode melhorar, né? Aí podemos falar de pessoas da família, amigos, colegas de trabalho, que a gente tenha confiança, né? Pedir para eles um feedback mesmo. O que eu posso fazer para melhorar? E eles vão falar exatamente os pontos de desenvolvimento, que é onde você pode focar a cada dia para promover esse desenvolvimento de si mesmo, né? Afinal, existe esse símbolo que quer dizer Kaizen, né? Kaizen significa melhoria contínua, muito utilizado no ambiente corporativo, né? Melhoria contínua de processos, mas ele não é só para o ambiente corporativo, ele é para a nossa vida também, né? Ele é considerado uma filosofia de vida. Então, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ao promovermos o autoconhecimento, nós precisamos saber o que nós vamos fazer com isso, né? Então, é procurarmos darmos passos que sejam pequenos, mas que sejam constantes, para que hoje a gente seja melhor do que ontem e amanhã nós sejamos melhor do que hoje. Então, isso é muito importante no processo de desenvolvimento em todos os âmbitos da nossa vida. Então, o autoconhecimento, né, dando uma pincelada rápida aí, né, sobre esse tema, que ele é tão profundo, né? Eu poderia ficar horas e horas falando desse tema, mas para que vocês tenham, né,
essa degustação do que é realmente, como que nós podemos fazer, né, para nos autodesenvolvermos. O segundo requisito, então, que é o planejamento de carreira, né, existe uma ferramenta que eu utilizo, que é bem simples e que é bem valiosa também, né? Então, a ferramenta é assim, você começa nessa parte de cima, né, colocar o sonho que você deseja realizar, por exemplo, daqui a 5 anos, né? Qual que é o objetivo de carreira que permitirá você alcançar esses sonhos, você coloca em seguida. E abaixo você pode detalhar em metas quais são as 3 metas que você precisa alcançar para que você consiga alcançar esse objetivo de carreira, né? E aí você pode subdividir também cada meta em atividades. Essas atividades elas estão bem próximas do seu dia a dia. Então, são atividades que você vai fazer hoje, amanhã, essa semana, esse mês, né? Os próximos meses. E daí, quando você coloca essas atividades que vão levar você a alcançar as metas, que vão levar você a alcançar o objetivo de carreira, você consegue alcançar o seu sonho. Então, é uma forma bem pragmática de fazer um planejamento de carreira e que funciona muito bem. Esse planejamento de carreira, se vocês quiserem tirar uma foto, né, fiquem à vontade. É um exercício bem interessante de se fazer, né? E é um exercício que eu é, realizo com as pessoas durante os meus workshops de carreira, e isso aí realmente traz uma visibilidade para os profissionais sobre sua carreira, faz a pessoa pensar sobre a sua carreira, né? Onde que ela quer chegar. Então, coisas que às vezes não faz parte do dia a dia. Então, é um exercício muito potente e eu recomendo que vocês façam. Eu quero também fazer uma pausa aqui, lembrar vocês que nós teremos aí uma oportunidade no final dessa palestra, e aí quero que todos estejam aqui, né, para que possam saber dessa oportunidade, tá bom? Então, dando sequência aqui no planejamento de carreira, além do diagrama da ferramenta anterior, você também precisa identificar as realizações relevantes em sua carreira. Quais foram essas realizações? Porque você precisa ter na ponta da língua para uma entrevista, para uma oportunidade com um profissional de outra empresa que você precisa se apresentar, você pode falar dessas realizações. Você precisa identificar as áreas e empresas de interesse, onde que você gostaria de trabalhar. Quais são as oportunidades que vão trazer para você uma satisfação? Qual área? Qual empresa? Né? Você também precisa ter um bom currículo, né? Uma carta de apresentação também, e também ter um bom perfil no LinkedIn. Isso aí, o LinkedIn é a ferramenta hoje utilizada para buscas, né? Buscas de profissionais no mercado. Então, é muito importante que vocês tenham um perfil no LinkedIn, mas um perfil que seja visualmente ou fácil de identificar os pontos de mais relevância na sua carreira. Então, isso é imprescindível. Então, aí a gente fecha aí o planejamento de carreira, né, que é o segundo aspecto importante aí para uma carreira de sucesso. E nós vamos falar aqui um pouco de desenvolvimento de competências, né, comportamentais. E aqui nós poderíamos falar de testes de perfil comportamental, mas eu quero fazer uma conjunção aqui do empreendedorismo com o desenvolvimento pessoal, né? Então, nós temos como exercitar esse empreendedorismo, né, em todas as áreas da minha vida. Aí eu pergunto para vocês, né? Podem pensar aí, quem que é empreendedor nessa turma aqui, né? Quem de vocês é empreendedor nessa turma? Muitas vezes, as pessoas, quando eu faço essa pergunta, as pessoas pensam, eu tenho uma empresa?
Então, eu sou empreendedor, né? Então, existe essa atuação empreendedora, que é o empreendedor dono do seu próprio negócio. Mas não é só isso. O empreendedorismo vai muito além de abrir o seu próprio negócio, de ser dono do seu próprio negócio, né? E nós temos muitos donos de negócios que são empresários, porém não são empreendedores, não conseguem empreender no seu negócio, né? E empreender, basicamente, podemos dizer que seja também o Kaizen, ser a empresa ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, as empresas que não buscam esse desenvolvimento contínuo, muitas vezes o dono do negócio, os sócios, né, não estão sendo empreendedores para esse negócio. Então, existe essa atuação empreendedora, existe o empreendedor social, que é aquele que foca em desenvolvimentos da sociedade, são principalmente ONGs, e, por exemplo, Instituto Ayrton Senna, várias outras ONGs aí, institutos que fazem o bem para a sociedade. Então, esse é o empreendedor social. E nós temos o terceiro, que é o intraempreendedor. É um empreendedor do ambiente em que atua, né? Então, vamos dizer, se é do ambiente em que atua, o intraempreendedor ele pode ser empreendedor dentro da sua casa, no ambiente familiar. Ele pode ser empreendedor no ambiente do seu trabalho. Ele pode ser empreendedor na sociedade, né? Então, ele pode ser empreendedor na escola onde estuda, né? E como ser empreendedor em todos os ambientes onde atua, né? Como ser? Nós temos, né, uma definição que o pai da administração, Peter Drucker, fala, né? Que empreendedorismo é um comportamento e não um traço de personalidade. Não é ciência nem arte, é uma prática. Então, não adianta, por exemplo, as pessoas terem 1000 ideias. Se ela não colocar em prática, sempre buscando a melhoria contínua, então ela não está tendo um comportamento empreendedor, né? E eu quero fazer um exercício com vocês rapidinho aqui, né? Eu quero que vocês pensem em resultados que você já conseguiu, situações nas quais você teve sucesso em sua vida. Pensem rapidamente. Agora, pensem em quais atitudes, que é o seu jeito de ser, seu comportamento, sua característica, o que te ajudou a conseguir esses resultados? Comportamento seu. Então, nós temos, esse exercício, ele quer levar vocês a pensar em que características que vocês colocam em prática no dia a dia que demonstrem que vocês estão tendo um comportamento empreendedor, né? Existem as características do comportamento empreendedor que nós chamamos carinhosamente de CCEs, que é a abreviação, né? Essas CCEs, elas foram adotadas pelo SEBRAE, pela ONU, e são 10 essas características. Essas características, à medida em que nós vamos identificando em nós mesmos e colocando em prática no dia a dia, nós nos tornamos cada vez mais intraempreendedores. E ao sermos cada vez mais intraempreendedores, sendo empreendedor na nossa casa, no nosso trabalho, como vamos dizer que você é funcionário de alguma empresa, né? Você vai desenvolvendo essas características a ponto de você poder se tornar um empreendedor social e poder se tornar também um empreendedor dono do seu próprio negócio. Então, elas são fundamentais,
são competências que nós desenvolvemos para nos tornarmos cada vez mais empreendedores, né? Então, a primeira delas é a busca de informações. Nós devemos estar a cada dia conectados com as informações nesse mundo que tem transformações diárias e tudo muda com uma velocidade muito grande. Nós precisamos, como profissionais, buscarmos atualizações, estarmos sempre conectados com o que está de mais novo no mercado, né? E o empresário, que é o empreendedor dono de uma empresa, também ele precisa ter essa característica, porque se ele não buscar informações de inovações que existem na área da sua empresa, a empresa fica fadada a falir, porque os concorrentes estão buscando ter diferenciais. Então, todas as empresas estão buscando. Quem não busca, ela está sujeita a ter bem mais dificuldades, né? Então, essa busca de informações, ela é importantíssima para todos nós, né, como profissionais. Outra característica é estabelecimento de metas. Empresas precisam estabelecer metas financeiras, né, para que ela possa traçar um planejamento, que é o planejamento e monitoramento sistemático, para alcançar essas metas. E nós também, como profissionais, nós precisamos estabelecer uma meta de carreira, uma meta financeira, para que a gente possa planejar os passos para que a gente alcance essas posições nas empresas e, então, consigamos aí realizar os nossos sonhos. Então, tanto o empreendedor dono de empresa quanto quem não é dono de empresa precisa desenvolver. Exigência de qualidade e eficiência, né? Todo dono de empresa precisa focar na qualidade e na eficiência dos seus produtos, né? E nós, né, em geral, que trabalhamos em alguma empresa, nós precisamos também estar preocupados com isso, essa qualidade na entrega do nosso trabalho, a eficiência também, né? Também correr riscos calculados é uma outra característica bem importante para empresários, né? Porque o risco, quando ele é tomado sem cálculo, a possibilidade de ter um desafio maior, alguma situação que não estava sendo esperada é muito grande. E para correr risco calculado, a gente precisa pensar, olhar as situações de todos os ângulos possíveis, né? Buscar informações de quem conhece mais e procurar correr sempre riscos calculados. O mesmo acontece para os profissionais, né, que trabalham em empresas, muitas vezes quer fazer uma mudança de carreira, precisa calcular os riscos. Toda mudança de carreira, toda transição de carreira é possível. Eu sou uma pessoa que mudei de carreira. É possível, mas precisa de planejamento. É o aspecto essencial para que se possa fazer uma transição de carreira bem-sucedida. Uma outra característica é a busca de oportunidades e iniciativa, né? Não adianta a pessoa busca oportunidades dentro da empresa, o empresário busca oportunidades, mas não tem iniciativa para fazer as coisas acontecerem, não colocam a mão na massa, ficam só no campo da imaginação, né? Então, temos essa outra característica importantíssima para nós desenvolvermos. Também tem a persuasão em rede de contatos, inclusive rede de contatos é o próximo requisito, né, para sucesso na carreira, que nós vamos falar. Então, é saber vender, persuasão, saber vender o que você pensa, né, como profissional, como dono de uma empresa, saber vender o seu peixe, né, como se diz, e ampliar ao máximo a sua rede de contatos, porque a rede de contatos é que nos ajuda a crescer, né, em todos os aspectos da vida. Temos aí também o comprometimento, né? A pessoa que se compromete e faz o que se comprometeu, né? Ela é comprometida com a sua empresa, ela é comprometida com o seu trabalho como profissional, ela dá o sangue mesmo, veste a camisa. Então, isso é muito importante, essa característica. E também a persistência como empresário, toma cuidado para não
uma persistência, se for persistindo muito num movimento que está vendo que não dá resultado, pode virar insistência. E essa insistência pode levar a empresa a situações difíceis, né? Então, da mesma forma, um profissional, ele precisa ter persistência no trabalho, precisa buscar aprender ao máximo, persistir nos seus objetivos de carreira. Então, bem importante. E, por fim, essa última, né, característica, que é a independência e autoconfiança, ela é adquirida à medida que você desenvolve as outras características. A independência e a autoconfiança também é desenvolvida, você se sente mais capaz, mais pronto para poder vencer, né, ou lidar com os desafios da vida. O mais interessante é que essas características, elas são interligadas. Então, quando você melhora uma, você melhora a outra também, e daí você vai alcançando os seus resultados pouco a pouco, né? Eu coloquei para vocês no chat uma autoavaliação das características do comportamento empreendedor, vocês vão ver aí, depois baixem. E ela nada mais é o seguinte: tem uma roda das competências, das características, aliás, são todas essas 10 aqui. Tem um descritivo de cada uma delas também, né, nesse documento, e vocês vão colocar de 0 a 10 qual que é o nível que vocês percebem que vocês estão em cada uma dessas características, né? Normalmente dá uma figura mais ou menos assim, umas características com maior valor que a outra, né? É normal. Mas eu costumo dizer que as características do comportamento empreendedor é como se fosse a roda da frente da bicicleta, que é considerada a bicicleta a nossa vida. E a roda da frente são as características de comportamento empreendedor. Se nós temos uma figura, um resultado muito assim, cheio de altos e baixos, a nossa vida não roda muito de forma muito harmônica. Então, nós precisamos fazer um trabalho para igualar, equilibrar mais as características para que elas fiquem mais ou menos no mesmo nível. Aí a roda fica mais redonda e a nossa vida vai acontecer de forma mais harmônica também em todos os aspectos da vida. E aí eu coloquei nesse documento que está no chat um plano de desenvolvimento também, depois que vocês preencherem essa roda da vida, das características, aliás, vocês vão identificar quais as características precisam ser desenvolvidas e colocam nessa primeira coluna. Na segunda coluna, como que vocês vão fazer para desenvolvê-las e quando vão iniciar, preferencialmente o mais rápido possível. Então, esse é um dever de casa que eu deixo para vocês aí, que, como nós vimos, né, que características do comportamento empreendedor servem para todas as pessoas em todos os âmbitos da vida, não só para quem tem um negócio. Então, essa é uma ferramenta que eu utilizo muito nos meus workshops, para que as pessoas possam identificar como, né, depois que identificam, conhecem mais a si mesmo, promovendo o autoconhecimento, como fazer para desenvolver, né? Então, essa é uma das ferramentas que eu deixo aí para vocês. Sempre lembrando que o empreendedorismo, né, dentro dessa perspectiva de que empreendedorismo todos nós somos empreendedores e ele serve para todos os âmbitos da vida, nós devemos buscar atividades, né, que nós amamos fazer, atividades que fazemos bem feito, né, e também atividades que nós podemos ser pagos, né? E aí, se nós aliarmos tudo isso e mais são atividades que o mundo precisa, aí nós realmente estamos tendo uma vida baseada numa paixão, né, que é o que ama, que é a conjunção do que ama fazer com o que faz bem feito. O que faz bem feito com o que você pode ser pago é uma profissão,
o que você pode ser pago com o que o mundo precisa é um talento, e o que o mundo precisa, com o que você ama fazer, é uma missão. E tudo isso aí, ó, o centro, né? É o propósito. Quando você faz isso, você está o seu trabalho, né, sendo empresário ou sendo intraempreendedor, ele está alinhado com o seu propósito de vida. E isso é o que é o mais importante, né? Devemos sempre perseguir isso. E quando nós temos aqui, amamos fazer e fazemos bem feito, nós temos uma vida agradável. Quando fazemos bem feito e podemos ser pagos, uma vida produtiva. Quando podemos ser pagos e o mundo precisa, uma vida plena. E no final nós temos uma vida significativa. Imagina só. Então, é isso que todos nós devemos buscar a cada dia, né? Então, quero aqui, para fecharmos, né, esses requisitos básicos, falar rapidamente aqui sobre visibilidade, networking, que é a rede de relacionamentos, né? Então, a rede de relacionamentos, o que nós precisamos fazer, né, nessa parte aí, depois que nós nos conhecemos, depois que nós planejamos nossa carreira, desenvolvemos as nossas competências comportamentais, é contarmos com nossa rede de relacionamento, ampliar nosso networking o máximo possível, dentro e fora das empresas em que a gente atua, né? Isso é imprescindível, eu posso dizer isso por experiência própria, eu vivi isso, a necessidade, eu saí de uma grande empresa, eu conhecia basicamente pessoas dessa empresa. Quando eu saí da empresa, eu não conhecia quase ninguém fora que pudesse me auxiliar na minha nova carreira, né? Carreira solo, que eu decidi abrir uma empresa. Então, eu tive que desenvolver, né, esse networking de forma que as pessoas me conhecessem, e foi um trabalho longo que eu ainda estou trabalhando nisso. Então, é bem importante, desde agora, vocês ampliarem a rede de relacionamentos na empresa em que trabalha e fora também. Também, terem uma estratégia de comunicação com o mercado, se você quer mudar de carreira, se você quer mudar de empresa, como que você vai comunicar com essas empresas? Né? Nós vimos que precisamos identificar a área que a gente quer trabalhar e também as empresas nas quais queremos trabalhar. Então, como que nós vamos comunicar com esse mercado, né, empregador? E fazermos preparação também para entrevistas, né? É bem importante isso para que, e aí, com o currículo bem feito, nós podemos estudar bastante esse currículo, né? Identificar quais são as perguntas que normalmente são feitas, buscar exemplificar no currículo sobre todos os principais aspectos de uma entrevista, e isso vai fazer com que você seja bem-sucedido também, né? Então, temos aí, percorremos o autoconhecimento, planejamento de carreira, desenvolvimento de competências comportamentais e o tão importante networking. Esse é o material que eu preparei para mostrar, apresentar para vocês, né? Quero agradecer aí, né, essa oportunidade e aqui estão os meus contatos. Sinto muito, eu não encontrei nada parecido. E me coloco aí à disposição para tirar dúvidas suas, né? Alguma pergunta que possa aparecer aí. Eu até peço a Jussara, por gentileza, para ver as perguntas. Então, podem fazer, vocês podem tirar do mudo aí, fazerem a pergunta pessoalmente, fica à vontade com isso, tá? Podem começar, por gentileza. Ô, Gilvan, a primeira pergunta é se a palestra vai ficar disponível. Sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar aqui como que eu posso disponibilizar essa palestra através de um link para as pessoas, aí eu mando para os participantes, tá? Mas eu vou fazer sim, vou disponibilizar sim, tá? Gilvan, você está aceitando? Certificado? Acho que eu falei junto, desculpa. Pois não?
Maria Amélia? Vai ter certificado do curso, desse curso? Não, dessa palestra não, né? Dessa palestra não terá, não, tá? Tá. José Carlos, você queria fazer uma pergunta? Queria, tudo bem, Gilvan? Tudo bem. Você está aceitando elogios? Ué, que isso, José Carlos? Sempre. Eu gostei muito da sua palestra, tá? Eu achei assim muito interessante, muito prática, né? Muito organizada. Uhum. Então, o que eu assim quero, né? Primeiramente é te dar os parabéns pela palestra. Eu achei assim um trabalho muito legal. Uhum. Um dia a gente ainda vai fazer alguns trabalhos juntos, né? A gente vem Com conversando certeza. sobre isso. Isso, Zé Carlos. Zé Carlos é um grande empreendedor e sempre torcendo aí Não para o seu sei não. sucesso. Eu tô descobrindo depois de sua palestra que eu tenho que melhorar muito. Pois é, sempre, todos nós, viu, Zé Carlos? Mas uma coisa assim que eu acho assim muito importante, né, que eu gostaria que eu quero, né, trocar uma ideia com você, Sim. é com relação à escolha do negócio, principalmente para o jovem e tal. O jovem com os seus 22, 23 anos, ele está formando um curso superior, e pior ainda, né, aos 17, 16, 18, ele está escolhendo uma profissão. É. E é muito importante, né, quando você colocou lá aquilo que as pessoas querem comprar com aquilo que eu sei fazer, né? Eu, durante algum tempo na minha vida como empresário, eu trabalhei numa área que estava em final de linha, que é essa área de bens de capital, área de Sim, caldeiraria, estrutura metálica. sim, sim. Depois eu mudei para uma área que eu acho que é uma área que as pessoas querem muito comprar, que é essa área de conforto, de climatização. Sim. Então, só que você, para poder escolher essa área, você tem que ter um conhecimento nessa área, né? Aham, aham. Porque você não pode fazer aquilo que as pessoas querem comprar, mas que você não saiba Exato. produzir. Isso. Então, eu te peço assim, para você falar um pouco sobre isso, né? Nessa questão da escolha do negócio da empresa, se é um negócio que tem assim futuro, quais os Uhum. negócios que um jovem poderia escolher nesse momento, o que provavelmente é o trabalho do futuro e o que talvez não seja, né? Principalmente no Brasil. Seria só isso que eu gostaria de discutir com você. Sim, muito bem. Os jovens têm buscado muito startups, né, nesses últimos anos aí, né? E eu vejo que isso é uma grande coisa. Os jovens estão muito inovadores e o que precisa é o seguinte, é ter esse autoconhecimento. Autoconhecimento para jovem de 15, 17 anos, né? Eu sei que não é tão fácil. Fiz um curso pelo Sebrae esse final de semana e estava para jovens, né, dessa idade, e a gente estava falando exatamente isso, né? Mas é buscar, conhecer, identificar seus talentos, seus interesses, né? Estudar muito, pesquisar, buscar informações para ver qual área de interesse. Hoje na internet nós temos tudo isso de forma muito prática, né? Então é buscar esse entendimento do que traz satisfação para esses jovens de fazer por meio também de pessoas que podem dizer para esses jovens como que funciona uma área, como que funciona um trabalho ou outro, né? Então acho que isso aí é muito importante. E também o jovem, assim, ele buscar, dentro do possível, experimentar um pouco, trabalhar naquela área, né? Fazer, eventualmente, um estágio, algo assim. Agora, quando você fala de um novo, como identificar uma área para abrir um negócio, né? Então, também serve isso que eu falei. O jovem precisa buscar se conhecer o máximo, buscar identificar por meio de pesquisas quais as áreas que estão se destacando no Brasil e principalmente fora, porque as coisas acontecem no Brasil um pouco atrasado, né, em relação a fora. Então, estudar o que tem acontecido no mercado externo e tentar trazer coisas aqui para o mercado interno, eu acho que é a melhor alternativa. Ou, se for abrir algum negócio já existente,
antes de abrir, já identificar os diferenciais que sua empresa pode apresentar para o mercado. Então, é por isso que o planejamento é muito importante. Ele fazendo o planejamento para já abrir a empresa se destacando com os diferenciais, né? Então, é assim que eu vejo, Zé Carlos, como que essas pessoas entrantes no mercado, né, como empresários, podem agir. Tá joia? Mais alguma pergunta? Sim, a Vanessa Santos fez uma pergunta bem interessante. Ela falou assim que tem medo de falar em público. E então ela está pedindo uma dica, né, do que ela pode fazer para se desenvolver, para poder perder esse medo. Vanessa, você não está sozinha nisso, viu? Eu tinha muito medo de falar em público. A primeira vez que eu fiz uma palestra, inclusive, foi para a Abraman, Associação Brasileira da Manutenção, e era para 200 pessoas. Eu tremia, mas tremia muito. Mas eu sabia que iam ter muitas pessoas. Sabe qual que é, para mim, né, a chave para que a gente possa realmente perder o medo? É enfrentando. Tem que enfrentar o público. No início dá um frio na barriga, mas quando você se prepara para falar em público, você sabe o que vai falar, aí o medo ele diminui bastante. Então se prepare bem e aí enfrente o medo falando em público, né? No início você pode se sentir um pouco insegura, mas vai insistindo, daí a pouco você vai ver que é uma coisa muito agradável, uma coisa que não vou dizer que é fácil, porque não é, né? Mesmo pessoas que estão acostumadas, dá um frio na barriga. Isso é o respeito que nós temos pelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, mas é enfrentar o medo fazendo. E se prepare antes bem, que aí o medo reduz bastante, tá bom? Muito obrigada, Gilvan. Por nada. Mais alguma pergunta? Mas já venceu uma parte do medo, né, Giovana? Isso. Até abriu o microfone aí, foi legal. Eu Isso quero mesmo. aproveitar que eu estou aqui com a fala, né, e fazer uma pergunta também, coisa Sim, breve. sim. Eu achei muito interessante a palestra também. Você citou assim algumas características, né, alguns comportamentos empreendedores. E eu quero entender, assim, uma dica sua, como fazer para ser constante, né, no meu dia a dia, trazer esses comportamentos do empreendedor para a minha vida profissional. É boa pergunta, Jussara. Esse documento que eu deixei para vocês aí no chat, né, que depois eu, né, quero que vocês baixem no computador, imprimam, se possível, e façam o exercício. Se você pegar esse exercício, fazer hoje, e aí você vai identificar as características a serem desenvolvidas. Aí você faz o que você colocou naquele plano que tem no final lá. Executa aquilo, do jeito que você colocar. Daí a pouco, daqui a um mês, você analisa de novo, responde de novo a ele, ao teste, identifique os aspectos, as características que precisam melhorar, coloca, faz um plano de ação de novo, e aí você vai e executa esse plano de ação. Então, é ir melhorando características, grupos de características, porque é interessante, quando a gente muda vamos dizer, de profissão, ou muda de departamento, né? A gente pode ser que a gente precise de uma característica mais do que a outra. Então, é bom ter essa ferramenta sempre em mãos e procurando ativamente esse desenvolvimento, utilizando essa ferramenta aí, sempre deixando ela aí na cabeceira da cama aí para poder se lembrar do que precisa melhorar no dia a dia. Tá? Essa é a dica que eu dou para você. Ah, legal. Depois é só te lembrar também de compartilhar aqui no chat, né? Enviar para a gente o link, ainda não recebemos, não. Eu coloquei, vocês não receberam aí, não? Estranho. Deixa eu colocar aqui de novo, então. Aí, coloquei novamente aí, tá? Chegou, Agora né? chegou. Ah, então tá bom. Todo mundo vão para casa. Muito bom. Então, Tem mais uma pergunta aqui agora, Gilvan, só sim, para a gente sim. ir fechado. Diego Ah, Fiel, tá. ele está perguntando como motivar a equipe de vendas. Qual a Como dica? motivar? Eu quero chamar um especialista nisso, que é a Maria Amélia.
Maria Amélia, fala para a gente aí, como motivar a equipe de vendas? Ela é destaque em vendas na empresa que ela trabalha e ela pode falar para vocês. Rapidinho, Maria Amélia. Gilvan, muito bom sua fala. Eu acho que a primeira coisa aí, Diego, isso serve para mim. Aquela pergunta que o Gilvan fez de início é quem é empreendedor aqui? Porque a gente sempre pensa, né, que empreende, né, está sujeito a pensar que ser empreendedor é só quem tem empresa. Então, quando eu escutei essa pergunta, eu fiquei assim, será que eu sou? Depois eu fui trabalhando isso e passei isso. Sou empreendedora sim, porque eu trabalho com vendas e todo dia eu tenho que me motivar para motivar o outro. Principal para motivar a equipe de vendas é você olhar nos olhos dele de igual para igual e virar e falar assim: olha, eu preciso de você. Sem você, eu não consigo caminhar. Aí ele fala assim: poxa, a pessoa precisa de mim. Eu falo isso muito com os meus parceiros comerciais e sempre quando eu olho de igual para igual, eu falo assim: eu só tenho emprego na companhia, só tenho trabalho na companhia porque você vende. Aí ele fala: poxa. Então, assim, é dar a mão e falar o que eu posso te ajudar. Porque receita pronta a gente não tem, né? Vai ter várias formas. Mas quando começa do simples, de olhar e falar o que eu posso fazer, aí já faz, a pessoa já começa a dar uma movimentada e fala assim, ele não está querendo de mim, ele está querendo mais alguma coisa. Basicamente é isso, assim, que eu tenho para poder falar agora. O Gilvan me pegou de surpresa aí, mas é isso mesmo, é olhar nos olhos e falar com vontade, colocar no lugar da pessoa, ter a vontade de fazer o negócio funcionar. Aí vai, aí vai. Muito bom, muito grato, Maria Amélia. Grato aí também pela pergunta, Diego. E aí o Rogério, ele tem uma oportunidade para apresentar para a gente, né, Rogério? Ele está com um probleminha de conexão aí, Gilvan. Se você Ah, puder projetar, que aí eu tá. Tá. vou, Você mesmo desculpa, vai falar, eu Jussara? vou perder Então aqui meu tá. medo de falar em público e É? vou exercitar aqui minha oratória. Tá certo, muito bom. Então vamos lá, vou colocar aqui. Uhum. Obrigada aí, Gilvan. Apresentar para vocês, né? Porque eu acho que primeiro agradecer esse momento, que foi muito importante, e com certeza um aprendizado para todos que estão aqui. E eu vejo que agora é uma oportunidade, né, para quem está buscando aprofundar mesmo nesse conhecimento, nessa busca pelo autodesenvolvimento, né? O Gilvan ele vai realizar em dezembro um workshop, né, para nos ensinar a fazer uma gestão da carreira e também trabalhar no nosso desenvolvimento pessoal, né? Literalmente traçando aí um caminho para o sucesso. Então, todas essas ferramentas, competências, tudo que foi trazido aí, né? A gente vai ter oportunidade de vivenciar nesse workshop previsto aí para o dia 11 e 12 de dezembro. São 12 horas de um curso, né? De um treinamento intensivo. Vai acontecer na Associação dos Municípios de Minas Gerais, na Raja Gabaglia. É um evento presencial, cumprindo todos os protocolos, né, de saúde, todos os protocolos de segurança, mas é uma oportunidade realmente da gente vivenciar esse desenvolvimento, né? E aí, para quem está se perguntando se esse evento é para você mesmo, será que é para mim? Esse workshop é para todos que buscam autoconhecimento com o objetivo aí de tomar as melhores decisões na carreira, né? Seja como empregado, seja como empreendedor, a busca, ela está relacionada aí ao que a pessoa realmente quer desenvolver. Então, são 12 tópicos que serão trabalhados nessas 12 horas de treinamento, né? E entre eles a gente pode destacar aí a autogestão, né? As âncoras de carreira, como a gente pode fazer para fazer uma gestão também do tempo e aprofundar todos esses tópicos que o Gilvan trouxe hoje, né? De intraempreendedorismo, de empreendedorismo, de um planejamento de carreira. E destacando também que a gente não está sozinho, né? É sempre importante, quando a gente fala em planejar, ter um bom guia. E o Gilvan é um excelente profissional que certamente vai saber nos conduzir nesse trabalho, né? Então, reforçando aí mais uma vez, o evento tem 12 horas de duração, né, com certificado. Então, uma carga horária aí dividida em 2 dias para a gente poder conseguir aproveitar
da melhor forma, né? Uma vivência enxuta. São poucas vagas que vão ser disponibilizadas, exatamente para que todas as pessoas tenham condições de aprofundar, de aproveitar bem esse momento, né? Esse bate-papo, esse workshop. E como eu disse, né, o Gilvan aí é um bom guia, né, nesse caminho aí de nos ensinar a fazer um planejamento de carreira, tem todo uma vivência, né, uma ampla experiência nessa área de atuação, então certamente é um investimento que vale a pena. E a gente sabe que investir na carreira não tem preço, né? Não tem preço, se desenvolver não tem preço, mas aqui a gente tem, exatamente por isso, tem esse custo para tornar tudo acessível, né? Que é R$ 265, né? Um workshop de 12 horas de treinamento, e a gente está oferecendo aí a oportunidade também de para quem tiver necessidade, fazer um parcelamento em até 18 vezes, então é uma oportunidade realmente para que todos participem, né? O workshop com a vivência presencial, ele tinha um custo aí de R$ 700, mas a gente buscou torná-lo acessível para as pessoas, e uma justificativa também é porque toda a verba que a gente arrecadar, ela vai ser direcionada aí para ações da beneficência, né? Ações de beneficência para uma entidade religiosa. Então, eu acho que é importante destacar isso também, que por isso esse custo acessível a todos, né? E para quem quer conhecer mais, quer fazer a inscrição, teve interesse, quer aprofundar em tudo que foi dito até aqui, né? Aprofundar no desenvolvimento da carreira. O link para poder fazer a inscrição é esse que está na tela, eu vou colocar aqui no chat também. Ou então a pessoa pode também apontar o celular com o QR Code aí para a tela, que é possível acessar diretamente o formulário de inscrição, tá certo? Muito bom, Jussara. Grato aí pela apresentação. Realmente é um trabalho assim que a gente está fazendo com carinho, né? Construindo esse workshop. Esse workshop já foi feito uma vez com 18 horas de duração para o mesmo objetivo, né? E foi um sucesso também. E agora nós estamos fazendo ele um pouco mais curto, mas com uma carga de trabalho de prática bem boa também. Então, eu tenho certeza que todos vão gostar e vão, mais que isso, né? Ter a percepção de ganho mesmo nesse workshop e poder colocar em prática na sua carreira. Então, eu agradeço a todos pela participação aí e desejo que vocês sejam vitoriosos em suas carreiras e podem contar com a gente aí. E espero vê-los, né, nesse workshop que acontecerá dia 11 e 12 de dezembro desse ano aí, tá bom? Então, muito grato a todos mesmo e fiquem com Deus. Caro Gilvan, posso falar umas palavras aqui também? Ainda há tempo? Pode sim, José Aires. Então, primeiro, eu assim, fiquei bem feliz com essa palestra, achei assim, muito importante, né? Pelo menos para mim, eu senti essa palestra assim, como um incentivo, não é? E eu achei assim, que tem assuntos bem importantes que a gente, né, nós vamos poder ter essa oportunidade de aprender nesse workshop, né? Uma pessoa perguntou, o Diego, né, perguntou como fazer para incentivar os vendedores, né? Eu vejo que uma das coisas, né, que eu tenho a impressão é a gente saber vender para os vendedores o produto que a gente quer que os vendedores se sintam incentivados, né? Então, essa palestra, eu estou, assim, bem querendo vender essa palestra também, esse workshop, porque eu gostei. Então, só dizer uma coisa aqui, inteirando o que a Jussara falou, que esse workshop é aberto a todas as pessoas, né, que quiserem participar, né, parentes, claro, com vagas limitadas, né, quem as pessoas aí entenderem que pode ser útil, que pode ser importante, para poder incentivar, né, porque é um produto realmente muito bom, e ainda vem com certificado, né? Isso aí é bem interessante, bem importante. E muito grato, viu, Gilvan, por essa sua
disponibilidade, né? Essa maneira aí que você encontrou de nos auxiliar com a sua sabedoria, sua competência. E é bom a gente ouvir uma pessoa que dizer, né, que já foi até tímido para falar e que conseguiu vencer falando, né, vencendo as dificuldades. Muito legal. Muito grato aí, viu, ao senhor e a todos aí. Tá? Grato também a você pela oportunidade. Então é isso, pessoal. Nos falamos aí, viu? E eu vou dar um jeito de mandar para vocês a palestra, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, Até a próxima. Tchau, tchau. Ok. Muito obrigada, Um João. Boa abraço. semana a todos. Grato. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.